Renato, hoje a CBF, depois de muita pressão ontem dos times gaúchos, a gente contou aqui, né, no fim de papo, estava acontecendo a reunião, que a Federação Gaúcha ia pressionar. Hoje de manhã, a CBF lavou as mãos, falou, não, vê o que vocês querem fazer. Quando ela quer, ela dá aquela canetada. Quando ela não quer, ela fala, não, vê o que vocês querem. E aí os times não quiseram paralisar o campeonato, e a priori o que está cancelado são as partidas de Juventude, do caso da primeira divisão, de Juventude, Inter e Grêmio, até o dia 27 de maio. Queria que você, aí do outro lado da ponte aérea, me contasse como é que você recebeu essa notícia. E já aproveito para passar de você depois a bola para a Alicia Klein, que fez uma coluna ótima, porque ela falou uma coisa certíssima. Se fosse em São Paulo e no Rio de Janeiro, isso seria bem diferente. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Marília. Boa tarde, Alice, Gisele, Mili Lacombe. A CBF, como de hábito, manca na hora da verdade, né? Agora, ela se escora numa situação que realmente é muito complicada, que imagine parar o campeonato durante esse tempo todo. Não há previsão, não há nem sequer previsão de quando o Rio Grande do Sul voltará à normalidade. Então, vamos calcular aqui, na melhor das hipóteses, que eu acho improvável, a Gisele pode me confirmar ou não, que passe um mês. Ou seja, quantos jogos serão disputados nesse meio? Aonde a CBF vai enfiar essas datas? Sinceramente, não sei. Eu adoraria, por exemplo, que ela dissesse, não, vamos estender o campeonato e vamos acabar com os estaduais ano que vem. Ano que vem não tem estadual. Estadual vai ser só para os pequenos e o campeão dos pequenos desafia os dois grandes num quadrangular ou num triangular, dependendo de cada estado. Mas isso ela não vai fazer. Ela não vai fazer porque ela não pode brigar com as federações. Então ela fica nessa sinuca de bico que ela simplesmente não tem aonde resolver a questão das datas. Você até falou ontem na questão das datas FIFA, né, que poderiam ser usadas para os jogos atrasados, mas isso se forem apenas os jogos dos times gaúchos, né? Porque senão é muito jogo, você não consegue encaixar esses jogos todos apenas em datas FIFA. Eu acho uma situação complicadíssima, mas acho que a CBF deveria ser mais enérgica e ela conversar com os clubes, encaminhando alguma coisa. Ela não encaminhou nada. Ela simplesmente disse assim, olha, vocês resolvem, vocês se reúnam aí, conversem e vejam o que vocês querem fazer. Os 3 clubes gaúchos, naturalmente, querem paralisar o campeonato de uma maneira geral. Há outros clubes que aceitam essa paralisação e outros que não aceitam. Então, é uma situação muito, mas muito difícil mesmo, que, sinceramente, eu não acredito que a CBF paralise o campeonato. Eu acho que a CBF vai acabar fazendo exatamente o que ela está fazendo, que é adiar os jogos dos gaúchos, que vão ter um prejuízo gigantesco com essa história. Porque, no final das contas, quando o campeonato voltar para eles vão ter que passar a jogar de 3 em 3 dias. E não há clube que jogue de 3 em 3 dias impunemente, né? Eu acho que é uma situação que vai se encaminhar para essa solução, embora eu não a considere a ideal. Pois é, Marília, obrigada por... Deixa eu só falar uma coisa, porque o Renato mencionou a minha sugestão de ontem, e eu vou mantê-la, Renato, porque são 6 datas FIFA. É só você substituir essas 6 datas FIFA por 6 rodadas inteiras. São 6 rodadas dos times gaúchos. Então, os times gaúchos ficam 6 rodadas sem jogar, e essas rodadas inteiras acontecem, mais de um jogo por dia, como acontece agora. A gente pulveriza o prejuízo e não centraliza o prejuízo nos times que são os mais prejudicados pela tragédia. Então, se a gente tem 6 datas de eliminatória no segundo semestre, em que haverá paralisação por 10 dias do Campeonato Brasileiro, são 6 datas para todo mundo fazer 6 rodadas. Mas prejudica, Marília, prejudica também os clubes que têm muitos jogadores convocados. E não adianta dizer o Dorival para não convocar, porque tem clubes que têm jogadores convocados de fora do Brasil. E esses jogadores vão ser convocados. Por isso que eu disse pulverize, Renato. Não, mas pulverizando porque desse ou não... jeito, por exemplo, um time prejudicado é o Flamengo vai ter que jogar numa data FIFA, porque contra o Grêmio jogaria agora. Uma não, vai ter que jogar em 6 datas FIFA. Ele vai jogar em 6 datas FIFA sem os seus jogadores. Coincidentemente, seus melhores jogadores. A verdade é que não há solução perfeita. Não há solução perfeita. Qualquer solução é uma solução que vai causar mais prejuízo ou menos prejuízo aqui ou ali. Alicia.
Marília, que bom estar aqui com você, com a Mili, com a Gisele e com o Renato. E eu vou repetir o que eu falei num vídeo que eu gravei agora há pouco para as redes do UOL, que é: dane-se o calendário do futebol brasileiro. Dane-se, não importa o calendário do futebol brasileiro. Agora, se a gente precisar estender para o ano que vem, se precisar que alguns clubes joguem durante as datas FIFA e com isso sejam prejudicados, o nível do que a gente está comparando é impensável. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão sem casa, tem crianças desaparecidas, tem um estado inteiro da federação vivendo a sua maior tragédia. E aí eu volto para o ponto da coluna que eu escrevi mais cedo: e se fosse no Rio? E se fosse a Barra da Tijuca que estivesse debaixo d'água? Se fossem os jogadores de Flamengo, Corinthians, Palmeiras que estivessem sendo resgatados das suas casas submersas? Se fosse a Barra Funda, com os CTs de Palmeiras e São Paulo, que tivesse ali como uma piscina, se as pessoas estivessem sem água e sem comida em plena São Paulo, ou no Rio de Janeiro, em Copacabana, eu tenho certeza que não só a reação dos clubes seria diferente, como a pressão mesmo da imprensa seria diferente. Né? A Gisele está aqui, vai poder falar isso muito melhor, mas as pessoas começaram a prestar atenção alguns dias atrás. Né? A tragédia ela já vem acontecendo há muito mais tempo e de repente caiu a ficha, e aí as pessoas, nossa, agora a gente precisa tentar acomodar os clubes gaúchos, pensaram em levá-los para treinar em outros estados. Gente, é isso que você falou na abertura, Marília. As pessoas têm famílias, as pessoas estão passando por um trauma. É um trauma, é uma tragédia, está sendo comparada com os efeitos do Katrina nos Estados Unidos, e a gente aqui falando que não, vamos treinar em Curitiba que está tudo certo. Eu acho que a gente precisa aprender a lição do que a gente viveu com a Covid e entender que o futebol é totalmente secundário. Né? Agora, é o momento do futebol ser usado como uma ferramenta para o bem. Vamos aí, a CBF finalmente resolveu doar R$1 milhão, que sinceramente é dinheiro de pinga para a CBF, né? Mobilizar os seus atletas. Esse é o momento de estar fazendo isso. Né? E ao contrário, o que a CBF quer fazer é tirar o Diego Costa da assistência às vítimas e colocar ele para treinar, para ele poder jogar no campeonato. Não tem o menor sentido. Então, assim, não há um cenário em que o Campeonato Brasileiro e todos os outros não sejam prejudicados, até porque a gente está falando, com esse adiamento, de times que só vão jogar depois da Copa América, ou que só vão ter os seus atletas todos depois da Copa América, mas o que eu acho que a gente precisa alinhar é que o Campeonato Brasileiro é completamente irrelevante perto da tragédia que está se desenrolando no Rio Grande do Sul e que não acabou. Não acabou, vai voltar a chover, vai fazer frio, as pessoas não têm para onde voltar. A gente está falando de possivelmente um ano de reconstrução. Então, os clubes não quererem abrir mão dos seus privilégios num momento como esse é, para mim, completamente absurdo. Né? E que a gente fique aqui discutindo e gastando tempo e energia com o Campeonato Brasileiro, em vez de estar usando isso com esforços para poder ajudar o povo do Rio Grande do Sul, me entristece, não me espanta, mas me entristece, e volto a dizer, tenho certeza que seria diferente se fosse no Rio e em São Paulo. Falei a mesma coisa quando teve o atentado contra o Fortaleza. Esperaram que o Fortaleza seguisse jogando normalmente depois de sofrer um atentado terrorista. Não teria sido assim se fosse um time do Rio ou de São Paulo. Então a gente, mais uma vez, não vou dizer se decepciona com a CBF, porque a gente, né, de onde a gente nada espera que nada vem mesmo, mas fico muito triste de, mais uma vez, a gente ver questões completamente secundárias sendo colocadas acima da humanidade, de uma tragédia humanitária. Mili, eu vou passar a bola para a Gisele antes de passar a bola para você, porque eu queria que a Gisele me contasse como que no Rio Grande do Sul, no meio de tantas notícias horrorosas, trágicas, primeiro eu queria agradecer você estar aqui. Espero que a sua família e você estejam em segurança, no mínimo de segurança possível, que nossa solidariedade, estamos participando como podemos, mas sempre à disposição. Como que o futebol do Rio Grande do Sul, que está paralisado, como é que os torcedores, as pessoas receberam a notícia de que, tá bom, vai, vocês esperam um pouquinho, depois vocês jogam? Boa noite pessoal aí. Eu vou encurtar o boa noite para eu poder já começar a falar, né? É muito triste, na verdade, o cenário todo que a gente está vivendo, e embora a gente saiba do papel social que o futebol tem na vida das pessoas e também o quanto que
pode ajudar, faz diferença, a gente viu até pela live que a gente fez ontem. Só que nesse momento é só o futebol, né? A gente está falando do futebol das 4 linhas, né? E a sensação que a gente tem, primeiro que acho que a Alice ela foi muito feliz quando ela disse que demoraram para enxergar o que estava acontecendo aqui, porque a gente está berrando desde sexta-feira que as coisas aqui já não estavam fáceis. O sábado foi o começo. Eu vou usar uma redundância aqui, né? Foi o começo de um estopim, né? Porque, na verdade, ainda o pico da tragédia, e isso é muito triste, o pico da tragédia não chegou ainda. Então, sábado, enquanto estava todo mundo ainda, né, função de show da Madonna e aquela coisa toda, e o Jornal Nacional terminando de forma sorridente, né, aquele sábado de noite, a gente já estava com jet ski, né, a população já estava com jet ski entendendo o que estava acontecendo. Então, esse sentimento de que a gente estava sendo indiferente ao resto do Brasil, ele foi real, o sentimento real. E aí, quando a gente vê para o futebol, a gente está falando de, cancelou as rodadas, obviamente, né? Mas aí a gente vê que tudo que aconteceu no sábado, tudo que aconteceu no domingo, segunda e hoje é terça. Então, assim, a CBF, ela também já podia se posicionar de um jeito diferente para mostrar que estamos sendo olhados aqui no Sul, né? E aí até hoje eu fiz um texto ali no meu Instagram que eu coloquei, a gente só precisa de uma pausa. A gente não quer que ninguém deixe de seguir a sua vida por causa do que acontece aqui, porque a nossa vida também vai seguir. Mas a gente precisa que o futebol, nesse momento, que dá tantos empregos, e esse discurso, né, às vezes ele parece ser tão bonito, né, mas é que dá tanto emprego. Gente, as pessoas aqui, quem trabalha em farmácia, não tem farmácia para trabalhar. Quem trabalha em mercados pequenos, não tem mais... As pessoas, além de não ter casa, quando a água baixar, elas não vão ter renda. Então, assim, estádio de futebol, não vai ter gente para entrar no estádio de futebol, né? Então, quando a gente vê, assim, essa questão, o presidente Guerra falou essa semana, Alice, que ele tem certeza que se fosse com o Flamengo seria diferente. É que eu não estou pessoalizando a questão do Flamengo, sabe? Mas é a questão do eixo. Por quê? Vou só dar um exemplo futebolístico. A gente teve aí a nossa maior venda do futebol com o Arthur, de 2017, que chegou na seleção Real Madrid. Se o Arthur jogasse no Flamengo ou no Palmeiras, o Arthur tinha sido vendido por 2 vezes mais o valor. Por quê? Porque aqui no Sul existe, sim, uma diferença do que acontece no eixo Rio e São Paulo. Então tem essa falta de isonomia técnica, tem essa falta de isonomia, inclusive no cuidado. E aí eu vou pegar a fala do Renato, e me perdoa, Renato, mas assim, por que o Flamengo não pode jogar com 5 jogadores convocados em data FIFA, e o Grêmio, nesse momento, daqui a 20 dias, ele pode jogar com um time inteiro que não está treinando, nem titular e nem reserva, com um time que está completamente abalado emocionalmente, ou a gente acha que o Diego Costa, Rocher, eles estão dormindo à noite depois de tudo que eles viram? Então, assim, por que a isonomia ela serve para o Flamengo e ela não serve para os clubes aqui do Sul, Internacional, Grêmio e Juventude? Daí o Juventude está mais afastado, mas principalmente os nossos jogadores aqui. Não, e aí, Gisele, só para concluir. Gisele, oi. Só uma coisinha, Gisele. Os jogadores do Gaúchos não vão poder treinar durante um mês, correto? Se a gente paralisar o campeonato, os jogadores de todos os outros clubes fora do estado do Rio Grande do Sul, do estado do Rio Grande do Sul, vão continuar treinando. Isso também não é uma desvantagem, e uma desvantagem grande? Vão ter todos uma pré-temporada, no meio da temporada. Então é o seguinte, de alguma maneira, todo mundo vai sair prejudicado. Não, mas é esse o ponto. Todo mundo joga contra os gaúchos. Todo mundo joga contra os gaúchos. Todo mundo vai ter que enfrentar os gaúchos de 3 em 3 dias. Mas, Renato, só para eu concluir, e tu tá certo, e uma das coisas que eu acho que a gente tem que falar, primeiro, numa tragédia não tem conforto. Não tem, alguém vai ficar desconfortável, alguém vai se sentir prejudicado, sabe? Isso é fato. Então, assim, quando tu fala, mas vai ser uma pré-temporada, vai paralisar, acho que 2 coisas aqui são bem importantes. O campeonato, ele vai parar. A CBF, ela só protelou, ela só procrastinou. Semana que vem, vocês vão ver o estado que vai estar o Rio Grande do Sul. E não vai ter condição.
porque assim vai ser realmente um outro crime de sociedade se o campeonato continuar, porque o pior ainda está por vir aqui no Rio Grande do Sul. A gente vai ter chuvas de 50 a 60 milímetros a partir de sábado, de uma enchente que se tivesse sol durante 10 dias, ia demorar os 10, 12 dias para a água baixar para 3 metros, de 5 para 3, porque 3 já é enchente aqui. E aí a gente está falando de um cenário que ele vai ser muito pior do que está acontecendo. Então, o campeonato ele vai parar. E aí eu vou pegar só esse teu gancho. A gente precisa, independente, vamos parar, todos os times eles vão treinar, o Grêmio, Inter e Juventude. Juventude até consegue, Grêmio e Inter não vão treinar. Tá, mas e o nosso mental, ele não conta? O mental do jogador? Talvez a gente precisa de uma pausa para decidir o que a gente vai fazer. A gente, daqui a pouco, os jogadores, a gestão aqui, a Grêmio e Inter, também precisam respirar, gente, porque além da tragédia que está acontecendo com familiares, eles têm que pensar na questão do próprio futebol, porque estão sendo pressionados para isso. Né? Guerra, Barcelos estão em reuniões porque também estão sendo pressionados. Então, assim, a gente precisa de uma pausa, nem que seja para parar, para pensar o que está acontecendo. Sabe? Então eu acho que assim, seria uma pré-temporada, ainda assim os outros clubes teriam vantagem? Teriam, é óbvio que teria, até porque alguém vai sair perdendo nisso, mas é uma questão humanitária. Colocar os nossos jogadores, seja para treinar em qualquer lugar, em Florianópolis, em Curitiba, em São Paulo, lá com Palmeiras, Flamengo. Tá, e aí eu só vou terminar com o último questionamento. Vai os 11 titulares e mais 5 para substituição, porque a nossa base fica em Eldorado do Sul. E aí, se machucar algum jogador ali do elenco do Grêmio, a gente vai pegar o jogador da base de onde? Porque a Dourado aqui está embaixo d'água, não existe mais. Se duvidar, o CT do Grêmio não vai existir mais. Então, assim, não é simplesmente pegar uma delegação e levar. Deixa eu só te fazer uma pergunta justamente sobre levar a delegação, que foi hoje o anúncio feito por alguns times, né, de emprestar o CT, as instalações dos seus estádios. Ontem a gente deu aqui, eu recebi do Grêmio, que o Grêmio estava liberando jogadores sem data limite. Não, era férias, mas estavam liberados. Queria saber se o Inter fez isso e se o Juventude fez isso também, ou se não, só no caso do Grêmio. E aí depois você respondendo, eu passo a bola para a Mili direto. Olha, o Juventude está treinando normalmente, até porque Caxias ainda bem não é uma área, né, que esteja aí sofrendo com a questão das inundações, das enchentes. O presidente do Inter, até onde eu sei, também deu essa liberação, e inclusive o presidente Barcelos ele foi muito mais incisivo no sentido de a gente não sai daqui porque a gente não vai abandonar o nosso povo, né? E aí esse abandonar o nosso povo é abandonar também o nosso torcedor, mas abandonar os nossos familiares, abandonar as ajudas que Grêmio e Inter estão oferecendo, porque hoje as meninas do Grêmio feminino, as gurias gremistas, elas treinam em Canoas, e elas estão lá em Canoas, no CT de treinamento, fazendo comida, fazendo compras, para poder ajudar o pessoal. Então, assim, o presidente Barcelos, ele foi muito feliz para nós aqui, a gente não vai abandonar o nosso povo. Então, assim, estão sendo liberados os jogadores que conseguem sair, porque a gente está com sem estrada e sem aeroporto, mas não há nenhum tipo de pressão, né? E aí agora, e é isso que eu falei, o Guerra e o Barcelos, principalmente, eles vão ter que tomar uma decisão na pressão. E se o Grêmio resolver perder os jogos por VO? E se a gente for rebaixado? Sabe? Então, assim, e aí eu tenho que pensar tudo isso como gestor com o campeonato rolando. Então, assim, por que não uma pausa, sabe? Para que pelo menos a gente consiga colocar a cabeça em ordem para tomar, talvez, a decisão menos pior, né? Porque não existe boa decisão nesse caso. Mili. Eu ouvindo vocês, né, eu fico pensando assim, às vezes tem aquela frase do Guimarães, né, o correr da vida embrulha tudo. A gente está aqui debatendo se um campeonato para ou não, porque vai prejudicar A ou B, e tem bebês boiando, mortos. Tem crianças sem pai, sem mãe. Tem pai que está procurando filho. A gente viu eu vi uma foto de Canoas agora, a cidade está inteira submersa. É um estado que está inteiro submerso. É um cenário de guerra. É um cenário de guerra. E não é uma tragédia da natureza, de Deus ou do diabo, causada pelo homem. Evitável.
No dia 1º de maio, havia notícias de que o Guaíba ia transbordar. A Metsul falou, é iminente o transbordamento do Guaíba e vai ser uma catástrofe. No dia 27 de abril, as empresas de meteorologia avisaram, vai dar ruim. 27 de abril. O governador não fez nada. Olha essas imagens. Ah, mas um clube, gente, os jogadores podem treinar em outro lugar, mas um clube não é um elenco. O clube é o cozinheiro, a cozinheira, o massagista. O clube é o roupeiro. Eles moram nas áreas mais afetadas. Como você se refaz disso? Gente, com todo respeito aqui, emprestando palavras da Alicia, dane-se o campeonato. Dane-se o desfalque do clube A, B, C, D. Dane-se. O Thiago Silva chegando no Fluminense. Dane-se. Dane-se. Mas é que a gente perde o contexto das coisas. Porque quem decide isso agora são contratos. Tanto faz a gente se indignar, gente. Eles vão sentar em volta de uma mesa, um bando de advogado, um bando de executivo, e ver quem vai perder quanto com isso. Então não vão parar o campeonato. Não vão parar o campeonato. O Grêmio vai perder de BO. E como faz para você voltar dessa situação aí? Assim, na melhor das hipóteses, as pessoas perderam o álbum de família. A foto do avô, que morreu, e ninguém mais tem registro da foto dele. Na melhor das hipóteses. Porque tem gente procurando o filho embaixo d'água. Então, eu não sei do que a gente está fazendo. Eu fico assim, meio chocada. Do que se trata a vida? Do que se trata o futebol que a gente tanto ama? Um clube não é 22 jogadores, gente. Eu voltei, né? Minha voz está aqui, vou continuar. O clube não é isso. O clube é um monte de gente que faz o clube. Um monte. O porteiro, a cozinheira, que está aí. Então, eu fico assim, e era evitável. Era evitável. A gente está falando de uma tragédia evitável. A primeira pessoa que disser para vocês isso não era evitável, foi Deus, ou foi uma catástrofe, nunca choveu assim, é mentira. É mentira. Era evitável. Sobre todos os aspectos, curto, médio e longo prazo. Tudo isso aí era evitável. Então, se você vai votar em alguém que não fala em emergência climática, desiste desse voto. Desiste. Agora a gente tem que aturar, ver o governador de manguinha arregaçada, coletinho da Defesa Civil, fingindo que está trabalhando, sendo que ele poderia sim ter evitado isso. E o governo federal também. Governo federal também, que está lá querendo explorar a Amazônia para achar petróleo lá dentro. Tudo isso está ligado, gente. Tudo isso está ligado. Então, e emprestando o raciocínio da Alice, eu queria fazer um outro raciocínio. E se fosse isso numa comunidade quilombola? E se fosse isso na terra Yanomami? E se fosse isso em Aracaju? Temos que falar sobre isso. É difícil, mas a gente tem que falar sobre isso. Só para contextualizar, o futebol no Rio Grande do Sul também não é só Grêmio e Internacional. Essas imagens que a gente está vendo aqui, dessa casa destruída, essa desolação que a gente estava assistindo, são do volante Lucas Oliveira, do Novo Hamburgo, time da Série D do futebol brasileiro, que também vive de futebol e que também é futebol. A casa dele foi invadida pela enchente em São Leopoldo e eles perderam tudo. Ele não tem nem para onde ir a família dele. Então, o futebol não é só o Renato Gaúcho sendo resgatado, não é só a Arena do Grêmio destruída, o CT destruído, o Beira-Rio destruído, o CT do Internacional destruído, o aeroporto destruído, a cidade destruída, é bem mais do que isso. Antes de voltar para o Renato, só quero mais uma pergunta para você, Gisele. Já existe alguma previsão ou algum número do prejuízo dos clubes, nesse caso? Estou falando do ponto de vista da infraestrutura, não estou contabilizando o resto, que também vai custar muito. Não existe nem cifras, né, Marília? Não temos ainda nem uma estimativa. A questão da estrutura, a Arena está sofrendo bem mais, né, embora, só para vocês entenderem, né, a Arena fica na saída da cidade, né, no bairro Humaitá, que pega ali a Freeway, né, Castelo Branco, que dá acesso aí às estradas, saída da cidade, que é um bairro também muito, muito pobre, onde qualquer chuvinha já alaga, inclusive é uma briga desse que o Grêmio fez, a Arena, né, com o poder público, sobre arrumar a questão ali do sistema, né, de esgoto, enfim, e o Beira-Rio, ele fica na zona sul da cidade, né, ele fica, então, assim, praticamente do outro lado,
mas que também está passando por situações, né? Tem um grande hospital aqui que tivemos que evacuar as pessoas desse hospital, porque e o Beira-Rio fica na beira do rio, né? Fica bem junto. Mas ainda assim, a Arena hoje ela se encontra num estado muito, muito pior do que o Beira-Rio. Hoje eu estava também indo atrás um pouco de algumas informações e, bom, o gramado da Arena não existe, mas também não existe o entorno também. A Grêmio Mania foi saqueada. Só para vocês entenderem também, como é um bairro um pouco perigoso onde a Arena fica, a Arena teve que fechar as portas, porque estava recebendo alguns abrigados, mas assim, não era abrigo, né? Estava recebendo pessoas para encaminhar para os abrigos, e estava sempre em torno ali de 300 pessoas. E ontem, acho que foi domingo de tarde, acabou que a Arena pediu para a polícia ir lá e dizer, olha, não dá para ninguém ficar aqui, porque realmente os assaltos começaram, então ficou bem complicado, só que saquearam a Grêmio Mania, assim, foi realmente uma situação muito triste. A previsão de que a Arena tenha condições de jogo, a primeira estimativa são 6 meses. Pois é, Renato. E aí, como é que depois faz? 6 meses sem jogar? Não, 6 meses sem jogar em casa. Não, sem jogar em casa. Pois é, já criou um problema também. Já também vai ser prejudicado. Não tem jeito. Não mas bem menor do que agora. Ué, mas vai jogar onde, então? Mas, Renato, não é só questão do jogo. Fora do Rio Grande do Sul. Vai jogar fora do Rio Grande do Sul, certo? Vai ter que jogar fora do Rio Grande do Sul. Mas as famílias dos jogadores estarão em segurança. A questão não é só onde que vai jogar. O Grêmio pode fazer os jogos em Caxias do Sul, pode fazer os jogos em Novo Hamburgo, né? Se tendo condição, pode fazer os jogos em Florianópolis. A questão não é essa, a questão é hoje. Qual é o torcedor que vai acompanhar o time em 20 dias? Ou agora a gente também simplesmente esquece que existe o torcedor, já que a gente está falando de futebol, né? Então a gente também mais essa isonomia a gente vai quebrar. Então, assim, como é que hoje a gente vai pegar um ônibus para acompanhar o time do Grêmio ou do Inter em qualquer estádio que seja? Então a questão não é essa, a questão é 6 meses, 6 meses. É lógico, o Grêmio vai entrar em campo antes, mas o que eu estou querendo dizer é que nesse tempo todo a gente tem tempo de treinar, tem tempo de ter reconstruções, a água já... Então, assim, a gente está falando de um outro cenário, que é a questão ali da nossa casa. Agora, tu querer que simplesmente o campeonato não pare nesse momento e achar que é a mesma coisa de jogar fora de casa daqui a 6 meses, quando no mínimo as suas famílias estão em segurança, a gente não consegue nem fazer uma comparação de cenários, porque eles são completamente diferentes. E qual é a tua previsão, velho, para que o Grêmio e o Inter possam jogar? Olha, eu não otimista? Mas tu diz não dentro de casa, que o Grêmio possa... Eu acredito que assim, hoje, onde quer que seja, eu acredito, como tu falaste, e eu concordo contigo, não há como não ter prejuízo, e não é isso que a gente quer, né? Que a gente seja beneficiado, ou que a gente sabe que esse campeonato a gente vai ter que encarar ele do jeito que dá, com o prejuízo que for, mas tentar pelo menos restaurar os danos emocionais, físicos e da humanidade, né? Eu acho que esse campeonato de 2024 ele é um campeonato que eu particularmente não vejo, se meu time for campeão, eu não consigo nem comemorar, né? E aí eu penso o seguinte, por que de repente não parar? A gente já não tem a jurisprudência da pandemia? A gente tem a jurisprudência da pandemia, onde o campeonato parou, onde invadiu, a gente comemorou. Gisele, a pandemia era nacional. A pandemia era nacional, ninguém podia jogar em lugar nenhum. O Rio Grande do Sul é um país. O Rio Grande do Sul é um país? Não, porque o Rio Grande do Sul é nacional. Do Brasil, mas ele é uma parte. É nacional. Sim, mas eu acho... Vamos parar o Brasil em todo, em todas as atividades. Não, mas eu acho... Tu acha? Não, para ignorar que tem uma tragédia acontecendo, né? Não, a gente sabe que tem uma tragédia acontecendo. Mas aí vamos parar o Brasil inteiro? Vamos parar de fazer tudo? Vamos parar de fazer programa aqui no UOL? Vamos parar de qualquer atividade? Não. A gente está falando de futebol. Futebol é uma parte. Futebol é uma parte. Exatamente. Agora, o Grêmio, então, assim, tudo bem o Grêmio parar... Quando a Mili fala dos bebês... Tudo bem o Grêmio parar 20 dias... Tudo bem o Grêmio parar 20 dias, mas o campeonato todo não pode parar 30.
Pode. E eu acho que não está pedindo para parar 6 meses. Tem um ponto muito importante que é o reconhecimento da tragédia também. A partir do momento em que a gente fala, não, vamos seguir, que é o que muita gente tentou fazer, inclusive na pandemia, e é parte da razão pela qual a pandemia se estendeu e foi uma tragédia muito maior do que poderia ter, do que precisava ter sido, foi a falta de reconhecimento da gravidade. Não, foi mundial. Pois é, e a Gisele tem um ponto importantíssimo que é, não acabou, não foi assim, choveu, tá alagado, agora vai parar de chover. A gente está ainda aguardando o pior. Então a gente não pode, né, durante 30 dias, eu acho que é isso, suspende. 30 dias, a gente não está falando para parar de jogar até o final do ano. Quem é que garante que em 30 dias resolveu a situação, Alice? Se não resolver, adia de novo, Renato. Quando a Gisele mesma é a primeira a dizer que o pior ainda não passou. Sim, mas se não tiver resolvido, adia de novo. O que a gente está dizendo não tem sentido a gente falar, deixa tudo como está, porque não cancelar o campeonato. Melhor então cancelar o campeonato. Renato, mas aí não, Renato. Uma catástrofe, quando acontece uma tragédia natural, uma coisa inesperada, ainda que, como disse a Mili, eu assino embaixo, obviamente previsível, mas é uma tragédia, né? Você sabe quanto, Marília, quanto foi investido? Você sabe quanto foi investido em contenção de inundações no estado do Rio Grande do Sul? Zero. Então eu estou com a Mili. Não vem me falar de tragédia natural quando você não se prepara para ela. Você não investiu nada. Tragédia, a verdade é essa. Forma. Sim, tragédia é uma tragédia de qualquer forma. E aí você... Renato, eu vou responder... Quando acontece uma coisa inesperada na nossa vida, a gente adia alguns compromissos. Quando acontece uma coisa inesperada na casa de alguém, algum grande amigo nosso, você para o que você está fazendo e vai ajudar. Eu, sinceramente, não consigo ver na manifestação do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, do Flamengo hoje, uma coisa que na minha opinião, é quase uma afronta. Vem treinar aqui e vamos continuar jogando. Traga seu filho aí, não tem água no Rio Grande do Sul. Como é que os caras vão sair de lá? Não tem água para beber. A gente não tem água para beber. Mas eu vou pegar esse teu gancho assim que parar o campeonato, cancelar, esperar um pouquinho. Olha, dá uma semana. Isso. Vamos ver se em uma semana a gente tem um plano para todo mundo. O Grêmio vai ficar no CT do Corinthians. Uma semana todo mundo para, todo mundo respira, todo mundo senta e fala, então vamos fazer assim para minimizar os problemas. O Juventude vai receber... Eu acho, Marília... Um pouquinho, espera só um Marília, pouquinho, que o ponto... Eu acho que o ponto ali que eu queria trazer para o Renato a questão não é que vai vir outra tragédia e vai parar e aí vamos... Não, a questão não é essa, a questão é a adaptabilidade. Sabe? Nesse momento, a gente não consegue nem pensar como que a gente vai acomodar e adaptar o que está acontecendo. Vou pegar o exemplo da pandemia, que eu acho que é muito triste pensar, mas problema nacional, como se o Rio Grande do Sul não tivesse no Brasil, não fosse também. Cara, tem jogador no Corinthians, no próprio Flamengo, que tem familiar aqui. Ontem eu fiz uma live com jornalistas e jornalistas falaram, minha sobrinha está ilhada na Zona Sul. Então, assim, não, é um problema nacional, sim, até porque a gente vai precisar do dinheiro do governo federal para se reconstruir também. Mas o que eu quero pontuar, a gente precisa pausar para pensar os cenários. Bom, se vai piorar, tá, agora a gente pausa, bom, daqui a 30 dias, não importa o que aconteça, o Grêmio e o Inter, eles vão conseguir encontrar uma solução melhor. Por quê? Porque aquilo ali já está acontecendo. Agora, tu pegar um momento... O exemplo da pandemia. No primeiro mês, a gente não sabia nem como dar uma aula online. E aí a gente teve que se adaptar. Ok, aguentamos mais um ano. Depois a gente se adaptou, porque aquilo ali já estava no nosso dia a dia, para ir para o colégio de máscaras, com rodízio de alunos. Então, assim, a questão não é... A tragédia, ela ainda vai ter muita consequência, só que a gente vai estar esperando o que está acontecendo e a gente já vai ter ações, mesmo que seja da população, não do governo, a gente já tem ações para poder resolver isso. Só que nesse momento, o Rio Grande do Sul não consegue pensar, porque o Rio Grande do Sul está querendo sobreviver. E o que vai adiantar o campeonato estar parado para o Rio Grande do Sul pensar melhor? O que muda? A gente está falando do futebol do Rio Grande do Sul. Do futebol do Rio Grande do Sul, claro. O que vai ser benéfico para os clubes do Rio Grande do Sul parar o campeonato em termos do planejamento deles? Eu não concordo.
A gente acabou de falar, Renato. Eu acho que os outros times, nesse momento, acho que os danos precisam ser pulverizados e não ser um umbigo futebol clube. Eles ficam sem jogar lá, a gente vai jogando aqui. Quando der, eles jogam. Eu acho que os outros clubes que manifestaram solidariedade, se são solidários mesmo, talvez eles possam dar esse tempo para o Rio Grande do Sul colocar um band-aid que seja, porque de fato não vai se recuperar em 20 dias. Ninguém acha que o campeonato vai parar para sempre. E ninguém aqui é poliana de achar que o campeonato, nem na pandemia parou, estava tudo fechado e estádio aberto para jogo de futebol. Futebol foi a primeira atividade econômica a voltar. No pior momento da pandemia, começou a ter campeonato, com tudo fechado, com teste de Covid dos jogadores. Ninguém está falando para parar, não é isso. Agora, é óbvio que há uma melhoria se os outros estados demonstrarem empatia, se os outros clubes entenderem que o dano que os times do Rio Grande do Sul estão sofrendo nesse momento, os jogadores do Rio Grande do Sul, Juliano ontem do Santos disse que tem que parar o campeonato da Série B, e ele é gaúcho e tem família lá, conter. A gente não, até há muito pouco tempo, a gente não vivia no Brasil esse tipo de coisa. Né? O Brasil é abençoado, não tem maremoto, não tem tufão, não tem vulcão. Agora a gente tem, agora a gente tem. Então, acho que todo mundo se beneficiaria se desse não a instalação do CT, mas de fato ajuda. Olha, vamos ajudar. Vocês fiquem aí, resolvam o problema, a gente daqui uma semana volta a conversar. Acho que não ia acabar o mundo se fizesse isso. Ainda que na semana que vem falasse, olha, gente, a gente vai ter que retomamos assim, retomamos assado. Mas demonstrar uma solidariedade, eu não consigo ver prejuízo nisso, gente. É que eu acho que o sofrimento, ele precisa ser reconhecido para existir, né? A gente, quando a gente se coloca numa situação de tristeza absoluta, seja reconhecido, para que a gente possa dizer, eu existo. Então, eu acho que agora, parar o campeonato, eu entendo o que o Renato diz, mas, na minha opinião, seria simbólico, porque a gente estaria dizendo o seguinte, o Rio Grande do Sul é a gente. Sabe por que o Rio Grande do Sul é a gente? Porque ontem foi Petrópolis, anteontem foi São Paulo. Petrópolis parou o campeonato? Petrópolis parou o campeonato? Renato, 132 mortos, mais até do que no Rio Grande do Sul. Não parou nem o campeonato de porrinha da esquina. Então, Renato, em Petrópolis, a gente não tem 2 clubes, 3 clubes grandes jogando o campeonato, com CTs alagados, sem poder seguir na disputa, com toda os seus funcionários impedidos de trabalhar, com gente tendo visto, porque assim, você fica com estresse pós-traumático, são memórias de guerra. Você sai na rua e você vê corpos de criança boiando. Como que você vai treinar daqui a 2 dias? Tem jacaré na rua. Tem jacaré nas casas. Então, eu acho que assim, a gente parar seria um aviso de que assim, a gente sabe que a gente está junto nisso, porque a gente está junto, amanhã é a gente. Isso não vai mudar. Se a gente continuar desmatando, queimando, explorando foz de rio, isso vai continuar. Uma semana antes, no dia 9 de abril, o governador do estado do Rio Grande do Sul estava lá assinando para poder devastar a margem de rio. Um projeto de lei, vamos aí devastar, dane-se. É isso, a gente faz em nível federal, estadual, municipal. Então, eu acho que parar seria simbólico para a gente entender onde a gente está. A gente está vivendo uma espécie de fim do mundo. A gente está dentro de uma distopia. A gente já está vivendo isso. Gente, olha o calor que está fazendo em maio. Não é normal. Não é, a dengue é fruto desse calor. A Covid foi fruto do desmatamento também. Espécies raras entram em contato com seres humanos para fugir do desmatamento, da devastação. Vamos parar, olhar para o que a gente está fazendo. Então, eu acho que seria simbólico parar o campeonato. 10 dias, 15 dias. Não estamos juntos, de fato, sabe? Eu votaria por isso, votaria por parar. Eu não posso nem imaginar o que essas pessoas... Gente, minha mãe viveu a guerra. Ela tem memórias da guerra, que é isso aí. Eu estou sentindo... É o mesmo relato que eu estou ouvindo das pessoas. Como que você se recupera disso? Pessoas de 70, 80 anos que perderam tudo. Como você recomeça com 80 anos? Como você recomeça a sua vida com 80 anos? Como você recomeça a vida depois de enterrar um filho que poderia não ter sido enterrado se o Estado tivesse feito o trabalho dele? Eu não sei como a gente sai daqui. Então, o futebol precisa, assim, reconciliar a grandeza. A CBF precisaria intervir e dizer, gente, isso aqui é sério demais. Vamos todos os clubes agora se mobilizar para ajudar. O Grêmio e o Inter, depois que tudo passar, pode vir treinar em Teresópolis.
todo mundo junto. Essa imagem é forte, de rivais treinando juntos, com juventude. Tem que desbloquear a imaginação. O que fazer eu não sei. Eu sei que seria muito simbólico parar. A gente entenderia, enquanto amantes do futebol, a gravidade do que está acontecendo. Que amanhã vai ser com a gente. Amanhã vai ser com a gente. Pois é, Gisele, para nós seria simbólico, talvez para o resto do Brasil, que às vezes se sente tão distante do Rio Grande do Sul. E para finalizar a sua participação aqui, agradecendo muito, desejando que quando esse pior chegar estejam todos em segurança, já que a gente não pode conter nesse momento a chuva, que quem pudesse abrigar, quem puder sair, quem pudesse proteger, quem puder receber alguém e proteger também, que as pessoas sejam solidárias e participem disso. Queria que você deixasse o seu canal de ontem e o caminho para quem quiser ajudar. Abro aqui o UOL sem pedir autorização, mas está dada a autorização para você falar para a gente como é que os coleguinhas e essa amizade interestadual futebolística pode ajudar nesse momento tão difícil. Bom, eu faço parte do canal Inchas, né? Inchas, torcedor, né? E lá no YouTube tem a nossa live que a gente fez ontem, né? Que foi uma live que repercutiu aí nacionalmente, ainda bem, né? Com grandes nomes de diversas áreas. E aí nas nossas redes também, canal Inchas, tem ali o Live Pix, né? Que está indo para uma conta que o pessoal da comunicação aqui do jornalismo esportivo criou só para receber os valores. Então tá tudo no link lá, podem acessar o nosso Instagram e acessar o link dessa Live Pix, e, enfim, ajudar também da forma que conseguirem, a gente agradece. Eu queria agradecer, né, a Marília, a Mili, Renato, a Alice aí pelo espaço, né, eu comentei ontem, quando a Renata estava na live com a gente, e aí alguém perguntou para ela assim, Renata, hoje não tem como narrar um gol, né, e a gente estava fazendo justamente essa analogia, porque a gente ama o futebol, e aí eu falei para ela, a gente hoje não é o dia de narrar o gol, hoje é o dia do grito da torcida, né? E é esse sentimento que a gente aqui do Rio Grande do Sul, que gosta de futebol, né, fazendo essa analogia, é o grito da torcida. A gente precisa ter o espaço para falar, a gente precisa berrar, a gente precisa também empurrar o time, que é o Rio Grande do Sul, né, para conseguir que a Renata narre esse gol, né? A gente precisa empurrar o time, empurrar o nosso estado, né? É o grito da torcida, é a ajuda, é a gente ali, né, os 90 minutos apoiando e levantando, porque é assim que a gente vai se reerguer. E eu só queria, hoje eu coloquei um texto, né, no meu Instagram, e eu só queria encerrar minha participação só com a parte final dele, porque eu acho que vai muito com esse simbolismo que a Mili falou, né? E aí eu escrevo assim, a gente só quer uma pausa que é abraço, uma pausa que é se importar com o nosso povo, uma pausa para acolher, uma pausa para se sentir um pouco mais amado, uma pausa para dizer para nós que vai ficar tudo bem, uma pausa para a gente não se sentir sozinho, uma pausa que é amor, uma pausa que é resgate para nós. Uma pausa, CBF, é só o que a gente pede. Estou nessa campanha, uma pausa. Parabéns, Gisele. Toda a minha solidariedade aqui do UOL, as portas estão abertas, virtuais, que você continue participando com a gente aqui para a gente saber o que está acontecendo por aí. Fique em segurança e volte mais vezes. Obrigada. Um abraço para vocês. UOL.